Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Acho que você tem um pouquinho de luminosidade aí suficiente, ou talvez ligar a sua Bíblia no seu celular. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Hoje nós vamos ler o trecho que se encontra do verso 15 até o verso 17. Colossenses, no capítulo 3, do verso 15 até o verso 17. Diz assim a palavra de Deus: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar, queridos, vamos pedir essa graça bendita do Senhor sobre as nossas vidas e corações nessa manhã, para que possamos refletir a palavra de Deus e ver os impactos da palavra viva do Deus vivo em nossas vidas e em nossos corações nessa manhã. Pai bendito, nós te louvamos em todas as coisas, porque o Senhor é sempre bom. E nós nos lembramos a todo tempo que o Senhor é o Deus soberano. Nada escapa ao teu controle, as nossas vidas pertencem a ti e fomos guiados pelo Senhor, amorosa e soberanamente, para estarmos reunidos nesse lugar, nessa manhã, com estas pessoas. Senhor, o que nós te pedimos é que aquilo que o Senhor determinou em seu coração realizar em nosso meio e em nossas vidas nesse dia, se cumpra também agora através da exposição da tua palavra. Enche, Senhor, o nosso coração de verdadeira vida espiritual. Enche, Senhor, o nosso coração daquela alegria única daqueles que têm o contato com o Deus Todo-Poderoso. Nos permita, Senhor, aquela certeza bendita, ao sair deste lugar nessa manhã, de que não apenas tivemos um encontro cristão com outras pessoas queridas, mas que tivemos um encontro com o Deus vivo e ouvimos a tua voz através do sermão, que é imperfeito, aquele que prega é imperfeito, mas o teu Espírito Santo que conduz à verdade eterna é sempre perfeito, de modo que ele nos pode permitir ouvir a tua poderosa voz nessa manhã, nos consolando, nos encorajando, nos nutrindo e nos fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todos nós sabemos da importância de uma alimentação saudável, não é? Isso não é novidade para ninguém, isso não é um assunto inédito para ninguém. A importância de se comer bem, a importância de boas escolhas alimentares. Nós temos a consciência de que seguir uma dieta alimentar inadequada é um sério risco para a saúde. O tempo todo nós escutamos notícias sobre isso. O tempo todo nós ouvimos os médicos com os quais nos consultamos falando sobre isso. A ciência mesmo está aí o tempo todo nos alertando sobre esses perigos. Por exemplo, crianças que se alimentam inadequadamente podem ter comprometido o seu desenvolvimento físico e o seu desenvolvimento psicológico. Tudo atrelado à alimentação, aquilo que se come, aquilo que se dá para uma criança. Pesquisas recentes mostram que a má alimentação, por exemplo, o consumo exagerado de alimentos processados, embutidos, muito gordurosos, esse tipo de alimentação está por detrás de distúrbios psicológicos e de distúrbios motores também em adultos. Ou seja, ao passo que o tempo avança, a ciência avança, a tecnologia avança, nós vamos também comendo mal ou comendo pior e perdendo saúde por conta disso. Há muito tempo já sabemos que uma dieta descuidada, associada ao sedentarismo, é promotora de cansaço físico, indisposição, obesidade, hipertensão, diabetes. Todos esses problemas de saúde que comprometem a qualidade da nossa vida. Mas o nosso problema, no entanto, nem sempre tem a ver com as informações que nós temos, ou as informações que nós não temos. O nosso problema, na verdade, tem a ver com aquilo que fazemos com as coisas que nós sabemos, uma vez que já
sabemos. Mesmo com toda a informação disponível, muitas pessoas continuam deixando de se cuidar. Mesmo com tanta palestra, com tanto vídeo na internet, com tanta aula na faculdade, com tantas mensagens compartilhadas, com tanto conhecimento a respeito dos perigos de uma alimentação inadequada, as pessoas continuam insistindo numa alimentação descuidada. Muito fast food, muita gordura, muito alimento processado, pouca qualidade na mesa, pouca qualidade no prato. E assim, queridos, como cuidar da nossa saúde física é importante, cuidar da nossa saúde espiritual é extremamente importante. Assim como precisamos cuidar com aquilo que ingerimos como alimento e que tem consequências na nossa saúde física, precisamos de cuidado com aquilo que alimentamos a nossa alma e que compromete positiva ou negativamente a nossa saúde espiritual. Precisamos estar atentos a que tipo de dieta estamos submetendo a nossa alma. Se a nossa alma tem sido fortalecida, se a nossa alma tem sido robustecida ou se ela tem se enfraquecido, se ela tem ficado anêmica, doente, pobre. Nesse trecho que lemos hoje aqui de Colossenses, Paulo nos apresenta um cardápio. Paulo nos entrega um cardápio de coisas que não podem ser desprezadas por nós. Um cardápio de coisas que precisam fazer parte da nossa dieta cristã. Aliás, é o tema da nossa mensagem de hoje. E será o tema da nossa mensagem na semana que vem, porque eu vou dividir essa passagem que nós estamos lendo em 2 sermões, sendo o primeiro hoje. Paulo fala aqui nesse bloco de textos que lemos de 5 itens que devem estar nesse cardápio, que devem constar nessa dieta cristã. Ele fala da paz, da gratidão, do evangelho, da comunhão e da adoração. E ele coloca esses 5 itens aqui como coisas que alimentam a vida cristã, nutrindo a vida de um cristão. Mais do que isso, conferindo beleza à vida cristã, sentido à vida cristã e força à vida cristã. E eu pergunto a você, de que coisas nós mais necessitamos se não essas 3? Você e eu fomos criados por um Deus glorioso. Então fomos criados para contemplar a glória de Deus. Nós somos seres que correm atrás de glória, do vislumbre da glória o tempo todo. E nós estamos olhando para um texto em que Paulo nos apresenta alguns itens da dieta cristã que, quando aplicados à nossa vida, quando seguidos por nós, têm o poder de conferir beleza à vida, porque nos coloca outra vez em contato com a espécie de vida para a qual fomos criados para viver. Sentido. Estas coisas têm o poder de conferir sentido à vida cristã. E você e eu somos seres télicos, fomos criados com um telos, um propósito. Precisamos de algo que confira sentido à nossa vida. Levantamos todos os dias para trabalhar, para casar, para cuidar de filhos, para sonhar os nossos sonhos, porque acreditamos que há sentido nas coisas que fazemos. Todo ser humano, mesmo aquele que não tem fé alguma, precisa de um propósito para existir. E quando nós começamos a aderir a esses itens que Paulo apresenta aqui como algo essencial, itens essenciais, a dieta cristã, nós somos levados de volta àquela espécie de vida que tem sentido, porque é vida como Deus planejou para nós. Hoje, na primeira parte dessa mensagem, nós veremos os 2 primeiros itens dessa dieta. Hoje eu quero falar com você sobre a paz e sobre a gratidão. Começando com o primeiro, começando com a paz. Eu chamo a sua atenção para o verso 15, mais uma vez. Que a paz de Cristo, diz Paulo, seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Bem, essa palavra paz, ela não é uma palavra difícil da gente compreender, nem uma palavra estranha ao nosso vocabulário. Nós falamos muito sobre paz, nós escutamos muito sobre paz,
Nossos poetas versam sobre a paz, os nossos compositores escrevem canções sobre paz, mas que tipo de paz é essa que a Bíblia diz que deve estar presente em nossas vidas? Eu creio que para entender o que é essa espécie de paz que Paulo fala aqui, a gente precisa entender primeiro o que ela não é. Que paz Paulo não está falando aqui? Primeiro, essa paz que ele diz aqui não é o resultado de tudo estar bem com a vida da gente. Não é paz sinônimo de tranquilidade apenas. Quando você olha e diz, não há aspecto da minha vida intranquilo. Tudo está tão bem, tudo está tão em paz. Em casa as crianças estão em paz, o casamento está em paz, as contas estão em dia, o trabalho vai ótimo, o trânsito é maravilhoso todos os dias, eu pareço viver pisando em nuvens, tudo é paz. Não é dessa paz que Paulo fala aqui. Também não é paz como sinônimo de uma total ausência de conflito. E talvez você diga, não, Roberto, mas eu não tenho conflitos na minha vida com ninguém, mas muitas vezes nós temos conflitos conosco. Muitas vezes nós estamos em guerra com a gente mesmo, insatisfeitos com algum aspecto da vida. Alguma coisa não vai bem e nos incomoda. Alguma coisa não está como deveria estar e nós sabemos que não está. Mas ou não encontramos força para mudar, ou não encontramos vontade para mudar. Então, a paz que Paulo fala aqui, que deve estar no nosso cardápio, não é essa paz sinônimo de uma total ausência de conflito. Nem é também aquela paz de quem consegue silenciar os pensamentos para se conectar consigo mesmo. Sabe esse conselho da psicanálise? O silêncio que fala. Você silencia os seus pensamentos para que você possa então se conectar com o seu verdadeiro eu. E aí você vai encontrar uma paz maravilhosa. Não é essa paz psicanalítica que a Bíblia está dizendo. Essa paz aqui, que Paulo descreve como paz de Cristo, é o estado de descanso e de contentamento do coração daqueles que sabem que o seu Redentor vive. Que a paz de Cristo, diz Paulo, seja o juiz do seu coração. Ou seja, é a certeza de que os pecados do passado foram perdoados. Que o presente, que a vida agora, está sendo dirigida para o bem. Como diz a Bíblia, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E que o futuro, com todas as incertezas peculiares de quem contempla o futuro, não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, que paz de Cristo é essa que Paulo está dizendo? É uma paz que me faz olhar para todas as direções da minha vida e ter descanso e contentamento. Porque olho para o passado e vejo que a obra de Jesus e o sangue de Cristo derramado na cruz cobriu a multidão dos meus pecados, há perdão, a liberdade de vida. Eu olho para o presente, com tudo aquilo que o presente demanda de mim, e eu creio que a mão que eu não vejo porque é invisível, do Deus que eu não vejo porque é Espírito, está sobre mim, guiando os meus passos e fazendo com que todas as coisas, mesmo aquelas que eu não consigo compreender como, estão sendo guiadas para o bem, porque Deus prometeu fazer isso. Ele prometeu cumprir o propósito dele na minha vida. E quando eu olho para o futuro, que tem o poder de angustiar tanto as pessoas, eu não perco a minha paz, mesmo sabendo que ele é incerto, porque eu tenho uma certeza lançada sobre ele: nada do que venha tem o poder de me arrancar do amor de Deus que está em Cristo. Eu não deixarei de ser contemplado por Deus, amado por Deus e cuidado por Deus, venha o que vier nessa vida. A paz de Cristo. Essa é a paz de Cristo. É por isso que lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 7, Paulo diz que essa paz de Cristo excede todo o entendimento. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, a paz que o cristão pode de fato desfrutar, ela ultrapassa a lógica, a compreensão racional humana. E Paulo diz mais lá no verso 7 de Filipenses 4, ele diz que essa paz tem o poder de guardar a nossa mente e o nosso coração. É uma paz guardiã. É uma paz que blinda
essas duas áreas da nossa vida que têm o poder de nos levar para cima ou nos desmoronar: os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Paulo diz: essa paz que o mundo não consegue entender há de guardar a mente e o coração de vocês. Então, queridos, que paz é essa? É um sentimento real, baseado na paz com Deus, que o Evangelho proclama, que foi estabelecida por Jesus, ao pagar por nossa culpa e derrubar a inimizade entre nós e Deus. Essa paz de Cristo não é apenas uma impressão interior que eu tenho em mim, mas é o resultado de algo que foi feito por mim. Jesus estabeleceu a paz entre o pecador e o Deus totalmente santo, de modo que agora não há mais inimizade com Deus, não há mais risco de condenação diante de um Deus que é santo e justo. Eu estou, se estou em Cristo, em paz com Deus. E aí Paulo diz que essa paz de Cristo deve ser aquilo que julga o nosso coração. Seja a paz de Cristo o juiz do coração de vocês. Como assim? Como essa paz julga o meu coração? E eu acho aqui que, mais uma vez, Paulo está sendo profundamente prático. Ele não está sendo aqui teórico, conceitual, dogmático, falando de algo que a gente admira intelectualmente, mas não consegue aplicar à prática da vida. Não, ele está falando de algo extremamente prático. Ou seja, é poder orar pedindo a bênção de Deus para algo que eu quero fazer, sabendo que tal coisa não está em desacordo com o caráter santo de Deus, não está em desacordo com a bondade de Deus, não está em desacordo com o amor de Deus. Ter a paz de Cristo como árbitro do coração é ter aquela certeza de que eu posso chegar diante de Deus dizendo: Senhor, isso que eu te peço, eu peço sabendo que isso te glorifica. Eu posso pedir isso a ti, porque a condição de paz que Cristo me entrega, saber que não há culpa ou condenação mais sobre a minha vida porque eu fui perdoado, que eu não sou mais indiferente a ti, mas agora eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, me permitem colocar estas coisas diante de ti em oração. E qual é o critério? Nós saberemos exatamente que espécie de coisa nós não poderemos orar pedindo a Deus. Nós vamos lembrar que podemos orar pedindo que Deus nos proteja dos maus, mas que não nos cabe orar pedindo que Deus destrua, arruine aquele que nos faz o mal. Nós vamos orar pedindo para que Deus nos prospere, que Deus abençoe o nosso trabalho, mas nós não vamos poder orar ao final de um dia dizendo: Senhor, te agradeço porque nesta ocasião, através desse acordo feito às escuras, através desse combinado que não pode vir à luz, senão seremos inclusive presos, processados, te agradeço porque o Senhor trouxe uma abundância de recursos maravilhosos para mim e para minha família. Paz de Cristo como juiz do coração é saber aquilo pelo que eu posso pedir a Deus, ou no final de um dia eu posso orar agradecido a Deus. E se eu descobrir que aquilo que eu quero ou aquilo que eu faço não pode contar com a bênção de Deus, nem render a Ele ações de graças, eu descobri então se tratar de algo que eu não devo insistir, algo que eu não devo querer, algo que eu não devo fazer. Percebe como a Bíblia é prática? Seja a paz de Cristo o juiz do seu coração. É mais do que você dizer: olha, eu estou em paz quanto a isso. A questão é, diante de um Deus santo, justo, bondoso, você se sente em paz para fazer isso? Você se sente em paz para falar isso? Você se sente em paz para querer isso? Se Deus conceder isso que você está pedindo, você continuará caminhando fielmente ao lado dele? Se for essa a experiência dada, concedida por Deus a você, você e Deus continuarão andando juntos. Seja a paz de Cristo o juiz do coração de vocês, mas essa paz também transborda do coração e ela tem um aspecto social. Olha o que Paulo fala na continuidade do verso: vocês, porque vocês foram chamados para viver em paz. Não é apenas uma paz que a gente sente, mas é uma paz que a gente vive. Vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Quer dizer, como eu sei que não há mais inimizade com Deus,
a inimizade foi encerrada. Eu e Deus não estamos separados por um abismo que o meu pecado impõe. Cristo cobriu esse abismo. Cristo fez a ponte que me leva de volta ao Pai. Como não há mais inimizade com Deus, eu não posso nutrir rivalidade contra ninguém. Em especial contra aquele que foi unido a mim no mesmo corpo de Cristo. Visto que vocês, diz Paulo, foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Paulo está escrevendo para a igreja. E ele está dizendo o seguinte: o Deus de vocês, o Deus que uniu vocês, é um Deus que não tem mais queixa ou rivalidade contra vocês, que não os trata como adversários, que não os trata como inimigos, mas como filhos. Cuida de vocês como um pai cuida de seus filhos. Corrige os descaminhos de vocês, não como um tirano corrigiria, mas como um pai corrige aquele filho que ama. Então não cabe vocês entenderem que a vida em comunidade seja ainda uma vida de rivalidades, de animosidade, porque vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Nesse aspecto, queridos, a Igreja de Jesus precisa ser uma evidência sociológica do reino de Deus, onde os mais diferentes se relacionam em paz. A igreja vive uma espécie de vida que o mundo não consegue entender. Olhe para a sociedade que você e eu vivemos, tudo é cada vez mais nichado. As pessoas se reúnem em seus grupos de afinidade e se fortalecem entre eles. Então a sua preferência política te une a outro que tem a mesma preferência política de você, o mesmo gosto culinário, que torce para o mesmo time, que curte os mesmos prazeres, que pensa a vida e a cultura da mesma forma. E todo mundo que está fora daquela sua bolha não serve, ou minimamente não é tão elevado, digno, como você e os seus. Assim a nossa sociedade está estabelecida. Mas olha o que é a igreja, chamada por Deus para ser um povo. É um fenômeno. Ela é a evidência sociológica do reino de Deus, onde a pessoa mais diferente é incluída como um membro da família. E não é um rival, mas um irmão. Deus deseja que experimentemos dessa paz não só individualmente, mas também em nosso relacionamento como corpo de Cristo. E aí nos cabe a pergunta: como lidamos com o grave problema da divisão na igreja à luz de uma verdade como essa? Irmãos, talvez agora seja um momento que a gente possa falar disso de modo um pouco menos inflamado, um pouquinho menos inflamado. Nós acabamos de vir de um período da sociedade de tanta polarização, que isso se manifestou em muitas igrejas. E as pessoas que foram chamadas para viver em unidade e em paz encontraram, por conta de uma vertente política e representações políticas, razões para romper umas com as outras. Aliás, isso aconteceu nas famílias, quanto mais na família da fé, quanto mais nas igrejas. E a sensação que nós temos é de que vivemos um tempo de tão pouca reflexão que nós nos vendemos aos extremos mesmo. E muitas vezes pensamos o seguinte: ou você está de um lado, ou você está de outro. Ou o reino de Deus ele é de direita, ou o reino de Deus ele é de esquerda. E a gente esqueceu que à luz da Bíblia o reino de Deus ele não pode ser cooptado por uma ideologia humana. Ele não é nem de direita nem de esquerda. O reino de Deus é do alto. E as nossas vidas são guiadas por aquele que se assenta no trono do universo, que ergue reis e abate reis, como diz a Bíblia, e que a nossa fidelidade está ligada a Ele e aquilo que Ele deseja que vivamos como igreja. Então essa paz de Cristo como árbitro do coração não é apenas aquilo que eu guardo dentro de mim e fala: estou caminhando com Deus e caminhando em paz, mas é aquilo que transborda do meu coração e me permite viver em paz com os meus irmãos. Esse é o primeiro item da dieta, a paz. Há um segundo, o último que nós vamos falar nesse domingo, que é a gratidão.
Paulo diz, encerrando o verso 15, e sejam agradecidos. Curtinho, bem direto, mas extremamente necessário. Não é novidade para a maioria de nós o poder que há na gratidão. Livros são escritos sobre isso. Você pode encontrar, como essa semana mesmo, eu pude ler um artigo de um médico professor da USP, né, da Escola de Medicina da USP, apontando sobre recentes estudos científicos que, mais uma vez, provam que quando sentimos gratidão, liberamos dopamina, esse neurotransmissor que ativa o sistema de recompensa do cérebro, gerando em nós a sensação de bem-estar e de prazer. E aí a lógica do texto era dizer o seguinte: cultivar a gratidão como um hábito faz bem para a saúde. Quanto mais você encontra motivos para expressar a sua gratidão, melhor você se sente. Você é o verdadeiro recompensado, porque você sente prazer, você sente bem-estar naquilo, e isso te leva a fazer mais e mais movimentos em direção à gratidão. Agora eu te convido a pensar nos termos de Paulo, aqui nesse texto, nos dizendo que a gratidão não é apenas um benefício pessoal, faço porque me faz bem. Mas de acordo com a Bíblia e com esse texto de Paulo, a gratidão é sobretudo uma imposição lógica, ou seja, é a razão me fazendo a seguinte pergunta: diante das evidências, como não ser grato a Deus? Envolve um processo de raciocínio. Diante das evidências de Deus em sua vida, como não ser grato a Ele? Afinal, quando uma pessoa é dominada pelo sentimento doce e profundo de apreço pelos benefícios recebidos de Deus, dificilmente essa pessoa será ingrata. Dificilmente essa pessoa encontrará espaço em seu coração para a ingratidão. Por quê? Porque ela está debaixo do impacto dos benefícios de Deus em sua vida. Ela lida com essas coisas como quem lida com um mel nos lábios. É doce, é agradável, é saboroso. Embora seja verdade que todo ser humano deve dar graças a Deus, porque todo ser humano recebe de Deus a dádiva da vida, porque nenhum ser humano pode dizer eu vivo, eu existo por direito. Todo ser humano precisa dizer eu existo por dádiva, por presente. É Deus quem me concede o oxigênio que eu preciso para continuar respirando. É Deus que me permite estar aqui agora. Embora todo ser humano deva ser grato a Deus, espera-se que pelo menos o cristão seja grato. Espera-se que pelo menos o crente expresse essa gratidão. Afinal de contas, o crente é aquela pessoa que sabe que foi amada, embora indigna de amor. O cristão é alguém que entendeu que o amor de Deus sobre a sua vida não é uma resposta de Deus a algo que Deus viu nele. Olha, é impressionante como o Roberto é amável. É impressionante como o Roberto é merecedor de amor, então eu vou dar ao Roberto amor por quem ele é. Não, a Bíblia diz que Deus nos viu em toda a nossa maldade e pecado. Deus conheceu toda a nossa história de vida. Deus, antes mesmo de haver mundo, saberia da indiferença do nosso coração para com Ele. E ainda assim, desde toda a eternidade, diz a Bíblia, Deus nos amou. Então o cristão é essa pessoa que sabe que ele é amado não por algo que ele tenha dado a Deus. Ele agora ama a Deus como resposta do amor de Deus que o amou primeiro. Então como ele não vai ser grato? Como ele não vai ser grato por conhecer uma espécie de amor que o mundo não conhece? Porque toda a lógica de amor do nosso mundo é faça por merecer e você será amado. Você se esforça, se empenha, então as pessoas respondem com amor a quem você é e ao que você faz. E aí vem Deus e inverte toda essa lógica humana e diz, não havia nada amável em você, mas eu te amei. Não havia nada atraente em você, mas eu te quis. Não havia nenhum afeto por mim em você, mas eu te trouxe para perto de mim, porque eu queria te tornar meu filho, minha filha. Como esse cristão não vai ser grato? Mas o cristão é alguém que sabe que foi perdoado por Deus e reconciliado com Deus. Ele olha para trás e ele sabe que todo o pecado cometido por ele
encontrou em Cristo o seu pleno perdão. E ele olha para a vida hoje e sabe que não existe mais separação entre ele e Deus, mas Jesus o reconciliou. Jesus, através de sua obra, levou você e a mim de volta para casa, para o lugar de onde nunca deveríamos ter apartado, a presença do Deus Criador, para refletir a glória do Deus Criador. Quando contemplamos a realidade do perdão e da reconciliação, como não ser gratos? O cristão sabe que foi justificado, não com base na sua perfeição moral, que o tornou justo aos olhos de Deus, mas o cristão sabe que foi justificado pela obra de Cristo realizada na cruz. Deus o declara justo porque, ao olhar para o cristão, vê a obra perfeita de Jesus vestindo ele. E há uma declaração dos lábios do próprio Deus: ele é justo, ela é justa. Diante de uma justificação como essa, que não tem como base algo que eu tenha dado ou feito por Deus, mas uma declaração livre e graciosa da parte dele a mim, como eu não serei grato? O cristão é alguém que sabe que diariamente é renovado sobre ele a misericórdia e a graça de Deus. Se ele não pensa nisso constantemente, ele deveria. Hoje, domingo de manhã, você abriu os olhos e uma promessa se cumpriu outra vez sobre a sua vida. As misericórdias de Deus se renovaram sobre você, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E o cristão é alguém que sabe que existe por causa da misericórdia divina. E ele sabe que, a despeito de um dia ruim anterior, a despeito de uma semana difícil, a despeito de uma estação mais árdua da vida, cada dia a misericórdia do seu Deus é renovada sobre ele. Isso renova o seu próprio coração. Como ele será amargo? Como ele será ingrato? A gratidão é uma imposição lógica, então, para o cristão. Como um crente consciente dessas coisas, como ele poderia permanecer ingrato, ou amargurado, ou sempre reclamando de tudo, para quem nunca nada está bom? Então não é questão de que um cristão é uma pessoa passiva, que qualquer coisa serve para a vida, ele não tem ambição de nada, ele não é nada disso. Ele é apenas uma pessoa profundamente tocada e movida por gratidão a Deus, porque ele sabe que já recebeu tanto. Na verdade, ele sabe que em Deus, através de Cristo, ele já recebeu absolutamente tudo o que a vida dele precisa. Nada há de faltar a ele, então ele é grato. Ele é mais grato do que ingrato. Ele é mais doce do que amargo. Ele é mais feliz do que queixoso. Eu vou concluir, queridos, agora dizendo algumas palavras e eu queria sua atenção para elas. Primeiro, você e eu vivemos num mundo que clama pela paz, não é? Fala-se de paz nos estádios de futebol, fala-se de paz na sociedade, fala-se de paz no discurso racial, no discurso de gênero. Paz, o mundo precisa de paz. Ao mesmo tempo, nós vivemos num mundo que vive em guerra. Esse mesmo mundo que brada por paz, vive em guerra, não é? Não apenas em guerra de nação contra nação, mas de conflito entre as pessoas. O atrito está entre as pessoas. Nós olhamos e percebemos a crescente escalada da violência, da indiferença, do egoísmo, da maldade. E você já se perguntou por que é assim? Por que nós vivemos num mundo que tem um clamor abrangente por paz? O Rock in Rio é um festival conhecido no mundo todo, que tem como vocação institucional, inclusive a música que canta-se lá, a música tema do Rock in Rio, fala sobre a promoção da paz no mundo. Por que esse mundo que clama tanto por paz vive em tanta guerra? A Bíblia tem uma resposta. A Bíblia ensina claramente que comprometer o relacionamento vertical com Deus afeta diretamente o nosso relacionamento horizontal com as demais pessoas. A ruptura da relação com Deus Criador atinge diretamente o relacionamento com os outros seres humanos e a sociedade como um todo. Enquanto não há paz com Deus, não pode existir possibilidade real de paz entre as pessoas. Por quê? Porque não há paz
dentro do coração. Enquanto não há paz com Deus, eu sou um ser em guerra. Enquanto não há paz com Deus, eu sou alguém em conflito, procurando longe de Deus aquilo que eu só posso achar em Deus, desprezando aquele que é o único que pode ser a fonte da minha vida, da minha segurança, da minha esperança e da minha paz. Então, enquanto meu coração está em guerra contra Deus, ele estará em posição de guerra e atrito contra o meu próximo também. O único caminho para você desfrutar da verdadeira paz, da paz que não depende das circunstâncias, é rendendo sua vida a Jesus como aquele que tem o poder para perdoar os seus pecados, para colocar você numa relação de paz e não de inimizade diante de Deus. E aí, dessa forma, rendido a Jesus, você desfrutará da paz celestial, se tornará um promotor dessa paz, a começar na sua casa, a começar entre os seus. Você pode ter uma vocação de promover a paz no mundo, mas ela começa em casa, porque você se tornou um filho de Deus. E um filho de Deus reflete a obra que o grande e verdadeiro Filho de Deus fez. Jesus disse no Sermão do Monte o seguinte: bem-aventurados ou felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que os pacificadores são chamados filhos de Deus? Porque o principal ministério do Filho de Deus, Jesus, nesse mundo, foi o ministério da pacificação. Ele veio estabelecer a paz entre o homem pecador e o Deus Criador. Então, quando nós somos reconectados a Deus e a paz de Cristo é o árbitro dos nossos corações, nós então começamos a promover a paz, porque somos filhos e filhas de Deus. Mas talvez você e a maioria dos que me ouvem hoje aqui diga em seu coração: olha, mas eu já entreguei a minha vida a Cristo. Eu não sou alguém que ouve essas palavras como que se precisasse render novamente a vida a Cristo, porque eu já fiz isso. Eu já confessei os meus pecados. Eu já recebi o perdão de Deus. Eu sei que sou um filho de Deus. Eu sei que sou uma filha de Deus, mas ainda assim eu me sinto completamente sem paz em muitas ocasiões, Roberto. Ainda assim, a ausência dessa paz em muitas ocasiões me faz murmurar, faz com que eu me queixe, muitas vezes, ao invés de ser grato. Se esse é o seu caso, eu pergunto honestamente a você hoje: você está buscando esta paz de Cristo? O que você está buscando como aquilo que instaura a paz no seu coração? É essa paz de Cristo? O que você nutre, o que você chama de paz, é a certeza de que não há mais barreiras que te separam de Deus, que não há mais inimizade nenhuma com Deus. Isso é paz para você? Ou você está aflito porque permitiu que o mundanismo enchesse o seu coração? Você está aflito porque, embora seja um crente, embora conheça a Bíblia, embora esteja na igreja aos domingos, você permitiu que o secularismo, que o mundanismo enchesse o seu coração e os seus pensamentos, e agora você busca amparar a sua paz nos mesmos lugares que esse mundo busca, nas mesmas coisas que esse mundo busca. Esse mundo, aliás, que está de costas para Deus. Será que você que conhece a Deus tem buscado uma fonte de paz que não é o próprio Deus? Será que você que conhece e diz que ama a Deus tem buscado como razão da sua paz as mesmas coisas que um mundo que não conhece a Deus então vai tateando no escuro em busca de coisas que promovam essa paz no coração tem feito? Se esse tem sido o seu caso, eu te pergunto, essa dieta tem nutrido você? Ou está adoecendo você? Seguir esse cardápio está dando certo? Está fazendo bem a sua alma? Correr atrás do que todo mundo corre? Esperar pelo que todo mundo espera, para que então assim você sinta paz? Porque é assim que a sociedade diz que a paz é possível. Tem te tornado mais forte, emocionalmente mais estável? Sua alma é mais vigorosa? Ou você se sente anêmico espiritualmente, cada vez mais fraco? Você acha mesmo que Deus, que é um Pai bom, tem prazer em ver o seu coração perturbado e aflito?
Eu estou muito angustiado, eu estou muito sem paz, eu me encontro em desespero de alma, eu me encontro em agonia. E eu te pergunto, você acredita mesmo que o Deus que é revelado na face de Jesus Cristo como sendo o seu Pai Celestial, e Jesus Cristo mesmo disse, Ele é um Pai bom, capaz de dar boas dádivas a seus filhos, você acha mesmo que o Pai Celestial tem prazer em ver o seu coração angustiado e aflito? Ou aflição e angústia é resultado de você estar procurando preencher a sua vida com uma paz que não é a paz de Cristo? E aí você não consegue mais enxergar as incontáveis razões para ser grato a Deus, grata a Deus. E você, como as demais pessoas, parece sempre insatisfeita, com uma alma insaciável em busca de cada vez mais, e cada vez coisas mais novas e diferentes, porque o que já tem ou o que já recebeu não basta. Se você tem se sentido assim e é um discípulo de Jesus, eu te convido hoje a mais uma vez olhar para a cruz. O símbolo máximo do Evangelho de Cristo é a cruz. Olhe para a cruz e veja ali o que Deus fez por você. Às vezes nós nos esquecemos de que ao olhar para a cruz, não estamos vendo apenas uma cena linda, religiosa, que comunica uma mensagem interessante sobre o amor de Deus. Essa mensagem é, sobretudo, uma mensagem dirigida a você e a mim. Ao olhar para a cruz, eu devo me enxergar ali. Ao olhar para a cruz, eu devo enxergar o que Deus foi capaz de fazer com seu amado Filho, para fazer de mim um filho, para fazer de você uma filha. Veja o que Deus foi capaz de fazer por você, veja o quanto Ele te ama. Veja, olhando para a cruz, o quanto Deus quer alimentar o seu coração. E então, sinta hoje a paz celestial voltando a encher seu peito e tornando você alguém agradecido. É como uma escolha da alimentação da gente. Você vai almoçar daqui a pouco, você tem um restante de domingo e você pode fazer boas escolhas ou escolhas ruins. Você pode fazer uma escolha com base numa vontade de um prazer específico, rápido, que no final pode te fazer um mal, ou você pode fazer uma escolha saudável, que vai te nutrir, vai te alimentar, vai te satisfazer e vai te fazer bem. Você que é um crente, uma crente, qual é a escolha que você faz ao sair daqui nesse domingo? Para o seu cardápio da alma, para alimentar a sua alma. Você vai continuar impondo à sua alma a expectativa de amparar a sua paz em coisas e em cenários que não Deus? Você vai continuar alimentando a sua alma de uma insatisfação que não deixa espaço para gratidão no seu coração, só para queixa, só para o lamento, só para o murmúrio? E aí você não consegue mais olhar para o céu e agradecer a Deus pela beleza de um dia, você não consegue mais passar na beira de uma praia e agradecer a Deus pela glória que Deus permite você contemplar, você não consegue mais agradecer a Deus pelo próprio estado da sua saúde, por estar bem, por estar vivo, por ter casa, por ter filhos, por ter família. Você se tornou uma pessoa sempre correndo atrás do que ainda não possui. É desse jeito que você quer continuar alimentando a sua alma? Ou você deseja sair daqui nessa manhã dizendo: Senhor, que a paz de Cristo enche meu coração, que a certeza de que não há mais nenhuma inimizade contra Deus, mas que agora eu sou um filho amado, cuidado, o meu passado foi redimido por Cristo, o meu presente está sendo guiado pelas mãos poderosas do Senhor e nada no meu futuro pode me arrancar do seu amor. Isso coloca o meu coração num lugar de descanso. Deus está vivo, o meu Redentor vive, Ele é por mim, e por causa disso você pode ser grato e começar a lembrar das ações da misericórdia de Deus, da bondade divina, do perdão de Deus, da salvação de Deus, e encher o seu coração de gratidão e assim ser fortalecido. Perceber uma musculatura espiritual sendo desenvolvida em você e te tornando mais vigoroso, mais vigorosa para os enfrentamentos da vida ao lado de Deus, junto com Deus. Semana que vem a gente continua nessa mesma mensagem, vendo os outros 3 itens desse cardápio de Paulo: o Evangelho, a adoração e
Alguém vai lembrar? Comunhão. Quem falou? Ali o Geraldo, voltou atento mesmo, hein? Conectado. É isso, vamos orar, irmãos. Senhor querido, obrigado por esse domingo, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos ensinar como a vida pode ser de fato melhor quando reestabelecida ao propósito para o qual fomos criados. Andar ao teu lado, sermos nutridos pelo Senhor, que é a fonte da nossa vida. O que nós te pedimos, Deus vivo, é que o nosso coração seja preenchido pela paz de Cristo, que a certeza de que o nosso Senhor e Salvador fez por nós aquilo que não poderíamos fazer por nós mesmos e conquistou o perdão e a justiça aos olhos de Deus, nos colocando assim em paz diante do Deus Santo, que essa certeza promova ao nosso coração aquele descanso da alma. Que essa certeza também seja aquilo que norteia as orações que fazemos a Ti e os pedidos que apresentamos a Ti, para que tudo esteja em harmonia com essa Tua obra maravilhosa em nós e que esta paz também se traduza em paz nos nossos relacionamentos. Senhor, faz da Tua igreja um povo realmente unido, não numa realidade utópica, não, Senhor, numa vida que é fantasia, que é performática, mas numa verdadeira essência de amor daqueles que entenderam que, por causa da paz que há com Deus, podem viver em paz uns com os outros. E nos ajuda, Senhor, a recobrar todos os dias as muitas razões que temos para ser gratos a Ti por tanto amor, por tanta bondade, por tanta graça, por tanta misericórdia, pela Tua justiça perfeita e pelo Teu maravilhoso perdão, Senhor. E que assim, um coração nutrido pela paz de Cristo e pela gratidão ao Senhor, nós possamos ser fortalecidos para essa caminhada do lado de cada eternidade, Senhor, andando ao Teu lado, vivendo para Te conhecer cada vez mais e para Te tornar conhecido cada vez mais. Enche a nossa vida então de Ti, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.